Antes de começarmos este vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com mais pessoas. Isso ajuda demais a palavra a alcançar vidas que precisam de esperança. E agora, vamos juntos para esta história profunda e necessária. Israel vivia uma época confusa, espiritual e moralmente desgastada. O povo não tinha rei, não tinha direção, e cada um fazia o que queria. A voz de Deus era rara e as visões quase não aconteciam. O tabernáculo estava em Siló, mas o fogo espiritual parecia apagado. O altar continuava ali, mas o brilho não era o mesmo. Até o sacerdote Eli parecia cansado, distante, sem sensibilidade. A rotina espiritual se tornou mecânica, vazia, fria. O povo buscava respostas, mas não encontrava direção. E os líderes já não carregavam mais o peso da santidade. Nesse cenário, surge uma mulher quebrada chamada Ana, humilhada por Penina, carregando esterilidade e vergonha. Ela vai ao tabernáculo aos prantos, derramando sua alma diante de Deus. Eli vê Ana orando em silêncio e pensa que ela estava embriagada. Esse detalhe mostra como o sacerdote já não discernia mais nada. A dor profunda era confundida com descontrole. Mas Ana explica sua aflição e Eli libera uma palavra profética. O Deus de Israel conceda o pedido que você fez. E essa palavra muda a história de Israel. Ana concebe um filho, Samuel, um menino que seria entregue totalmente ao Senhor. O milagre da sua vida seria o milagre da nação. Quando Samuel nasce e desmama, Ana cumpre seu voto. Leva o menino para viver no tabernáculo sob os cuidados de Eli. E assim, enquanto a velha liderança declinava, Deus levantava algo novo. Samuel cresce servindo ao Senhor em meio a uma geração corrompida. Ele aprende a ouvir antes de falar, aprende a servir antes de liderar. Enquanto isso, os filhos de Eli viviam em completa corrupção. Hofni e Finéias pegavam as melhores partes dos sacrifícios. Abusavam de mulheres que serviam à porta do tabernáculo. Eles transformaram o sacerdócio em escândalo, fizeram do sagrado algo comum, descartável. E o povo temia a Deus, mas temia também os sacerdotes corruptos. Eli sabia de tudo, mas não tomou atitude firme. Falava, mas não corrigia. Reclamava, mas não disciplinava. A omissão de Eli se tornou seu maior pecado. Não basta ser líder, é preciso agir como líder. Eli honrou seus filhos mais do que a Deus. Então um profeta aparece com uma palavra dura. Deus anuncia julgamento sobre a casa de Eli. A sentença estava lançada. Seus filhos morreriam no mesmo dia. O sacerdócio de sua família não continuaria. Deus estava encerrando um ciclo de corrupção. A casa de Eli seria um exemplo para toda a nação. Mesmo assim, Eli permaneceu passivo. Nem mesmo o juízo anunciado despertou mudança. A decadência continuou crescendo sem resistência. Certa noite, enquanto tudo estava em silêncio, Samuel ouve uma voz. Ele corre para Eli. Eis-me aqui, tu me chamaste? Mas Eli responde, eu não te chamei. Isso acontece 3 vezes. Eli finalmente percebe que Deus voltou a falar, mas não com ele, com o menino. Eli instrui. Se ele chamar de novo, diga, fala, Senhor. Samuel deita e Deus fala com ele, mas a mensagem é de juízo contra a casa de Eli. Samuel teme contar tudo, mas Eli insiste. E ao ouvir, Eli apenas diz, ele é o Senhor. Não reage, não luta, não se levanta. Samuel cresce como profeta reconhecido por toda Israel. Enquanto isso, o sacerdócio de Eli continua em queda livre. O contraste entre ambos se torna evidente. Israel vai à guerra contra os filisteus. Perdem milhares de soldados. O povo fica desesperado. Eles decidem trazer a Arca da Aliança ao campo de batalha. Mas não buscam arrependimento. Buscam um amuleto. Querem a caixa, mas não querem o Deus da caixa. Hofni e Finéias levam a arca como se fosse uma arma mágica. Israel grita tão alto
que a terra treme, mas não é fé, é desespero. A batalha começa e Israel perde de novo. 30.000 homens são massacrados. Hofni e Finéias morrem no mesmo dia, como Deus havia dito. O pior acontece. A arca é tomada pelos filisteus, o símbolo da presença, capturado. O que era impensável aconteceu. Um mensageiro corre de Siló até o tabernáculo. Ele chega com a roupa rasgada, coberto de poeira. Eli está sentado na porta, cego, esperando notícias. O mensageiro conta as perdas na batalha. Fala da morte dos filhos de Eli, mas quando menciona a arca, o velho sacerdote cai. Ele cai da cadeira para trás, quebra o pescoço e morre. A queda física simboliza sua queda espiritual. O ciclo de liderança omissa chega ao fim. A nora de Eli, esposa de Finéias, entra em trabalho de parto. Ao saber da arca e da morte do sogro e do marido, ela desfalece. Mas antes de morrer, dá nome ao filho, Icabode. Icabode significa foi-se a glória. A glória havia partido de Israel. Esse nome se torna marca de uma geração. A queda da casa de Eli ensina uma lição dura. Quando o sagrado vira rotina, a presença vai embora. Quando o pecado não é confrontado, a glória se retira. Mas Deus não abandona seu povo. Samuel cresce, se fortalece e se torna juiz e profeta. Ele guiará Israel de volta ao caminho. A queda de Eli é o encerramento de uma era corrompida, e o surgimento de Samuel é o início de uma nova esperança. Deus sempre levanta alguém quando uma liderança cai. Se a casa de Eli representa omissão, a vida de Samuel representa despertamento. Um ciclo termina, outro começa. Essa história mostra que Deus fala, mesmo quando o silêncio parece reinar. E Ele levanta quem está disposto a ouvi-lo. A responsabilidade espiritual não é brincadeira. Ele tinha experiência, mas perdeu sensibilidade. Samuel tinha juventude, mas tinha coração. A diferença entre os dois estava na postura. Um ignorou o alerta, o outro ouviu a voz. Um caiu, o outro se levantou. Israel precisava de direção, o povo precisava de correção, e Deus deu exatamente o que eles precisavam. A história de Eli é um espelho para todos nós. Mostra que não basta estar no templo, é preciso estar sensível ao Deus do templo. Muitos naquela época tinham conhecimento, mas poucos tinham intimidade. Samuel foi escolhido porque tinha ouvidos para o céu. O tempo passou, mas a lição permanece. Quando não corrigimos o que está errado, estamos construindo nossa própria queda. A omissão de um líder gera o sofrimento de muitos. Eli poderia ter mudado tudo, mas escolheu o silêncio. Não basta alertar, é preciso agir. Não basta repreender, é preciso corrigir. Não basta saber, é preciso obedecer. Essa história atravessou séculos porque reflete a realidade humana. Mostra falhas, fraquezas, escolhas e consequências. Mostra o Deus que fala e o homem que às vezes não escuta. Mas também mostra o Deus que levanta novas vozes. Samuel foi essa voz, e Deus o usou para restaurar Israel. Cada detalhe revela a justiça de Deus, mas também sua paciência e misericórdia. Ele avisa antes de julgar. A queda de Eli não foi repentina. Foi construída em anos de omissão. Tudo começou com descaso. Eli perdeu sensibilidade, perdeu autoridade, perdeu discernimento espiritual. Quando Ana chorou, ele não percebeu. Quando Deus falou, não era com ele. Quando seus filhos pecaram, não corrigiu. Ele não caiu de um dia para o outro. Ele foi caindo aos poucos, internamente. A queda final só revelou o que já estava dentro. Mas Deus não deixa sua obra morrer. Enquanto a casa de Eli caía, a casa de Samuel era construída no secreto. A luz nasce mesmo quando a escuridão parece dominar. E Deus não precisa de muitos para mudar tudo. Ele só precisa de alguém disposto. Samuel cresce ouvindo Deus. E o povo começa a perceber.
A presença retorna para Israel. O menino se torna homem, o servo se torna profeta. E a história muda completamente. A queda de Eli foi triste, mas não foi o fim de Israel. Foi o início de uma nova caminhada. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe sua vida e sua casa. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever e não perder as próximas mensagens. Que a paz do Senhor te acompanhe sempre. Até o próximo vídeo.